Muito de trazer uma página desse livrinho que vocês conhecem, que é o Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que sempre traz alguma coisa importante para nós. E a página é o seguinte: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isso. Distende a mão a alguém caído, dize uma palavra cortês a outrem, sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade, presenteie um amigo com uma flor, faze sorrir um triste, enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçados no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Então, vamos fazer uma prece, antes de tudo, né, com o coração cheio de gratidão. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que propiciaram para nós esses momentos de confraternização, de estreitamento de laços fraternos, de aprendizado. Nós agradecemos esses momentos que vão ficar realmente no nosso coração e complementando a nossa Joana de Ângeles, nós pedimos a Deus também que nos ilumine para que possamos aprender a utilizar os recursos que a natureza, né, nos oferece, a criação divina, né, que nos traz tantas benesses, que possamos aprender a usar com parcimônia para que esse nosso planeta ainda possa alimentar e ainda possa embelezar a vida de muitas e muitas gerações. E é esse o tema do nosso querido Wellington, que vem falar com a gente sobre a lei de conservação, né, Wellington? O Wellington vocês já conhecem, já de outras vezes aqui conosco. O Wellington, ele tá falando lá de Natividade, né, Wellington? Eu hoje estava vendo algumas fotos da cidade. Quantos quilômetros de Natividade até aqui, Wellington? 360 quilômetros. 360 quilômetros. Isso. E amanhã vai ter a comemoração da Santa de Natividade, que é a aparição de Nossa Senhora aqui em Natividade na década de 60. Nossa, a Nossa Senhora apareceu em Natividade, não sabia. Que coisa interessante, né? E Natividade é Rio de Janeiro ainda. Eu achava que já estava em Minas Gerais, mas é Rio de Janeiro, né? Isso, O Rio de Rio de Janeiro Janeiro. é um estado grande, assim, vamos dizer, né? E o Wellington, ele é engenheiro florestal, né, Wellington? Geógrafo. Ah, você é geógrafo. Isso, geógrafo. Então, eu me enganei. Então, a gente sempre que convida o Wellington, a gente sempre dá esse tema para ele, sobre a natureza, a conservação do planeta, por causa dessa ligação, né, Wellington? Então, eu agradeço muito a você, a sua delicadeza, o seu carinho, estar aqui conosco hoje. E o seu tema é a lei de conservação, as perguntas 702 a 727, né? Quer dizer, uma coisa bem extensa, para falar conosco sobre o planeta Terra, gente. Obrigado, Érico, tem a palavra. Vou compartilhar aqui minha tela. Sem som. Vou compartilhar aqui minha tela, tá? Ah, tá. Tá tudo certo aí, né? Sim. Eu vou fechar aqui a minha câmera para não ficar
pesado aqui, tá bom? Tá. Porque senão ele trava aqui, vai me deixar mal. Bem, eu quero primeiramente agradecer a Jurema e ao convite também da Casa Espírita para fazer esse tema. Se caso estiver muito baixo, vocês me avisem, por favor, tá? Eu acho que tá Fazer... bom. Eu estou te ouvindo bem. Tá bom. E vamos fazer o tema de hoje sobre o planeta Terra e lei da conservação, tá? É um assunto que muito me agrada. Eu trabalho já na área ambiental já há pelo menos 13 anos. Então, tudo que envolve o meio ambiente é muito caro para mim, né? E eu lido no meu dia a dia, no meu trabalho, diretamente com as unidades de conservação da natureza. E aí a gente fica pensando assim, né? Até quando esses recursos vão estar disponíveis para a população planetária? Então, nós que trabalhamos em defesa ou trabalhamos para o órgão ambiental que tem a gestão da unidade de conservação, nós trabalhamos exatamente para que se tenha a perpetuidade daqueles recursos, porque aqueles recursos são necessários para a diversidade biológica e, consequentemente, para a vida humana, porque também tem os recursos naturais que ali são necessários para a vida humana. E como é que lá dentro esses recursos podem servir para a humanidade? Bem, para o microclima, ele é essencial para evitar as ilhas de calor dentro de uma cidade. A temperatura fica mais equilibrada, tendo áreas de vegetação preservada ao entorno dessa cidade. E também é um local de manancial de água potável, porque se ali tem uma floresta, ali também tem rios, nascem rios, por causa do funcionamento do sistema floresta-solo. Então, clima, floresta, solo, né? Então, esse sistema é o que vai dar a recarga para o aquífero que existente ali naquela unidade de conservação. E aí esse manancial vai servir para sedentação da população humana e de outros animais. E uma terceira questão também é exatamente a biodiversidade da unidade de conservação, porque ali tem animais que em outros locais já estão extintos, ou que já estão ameaçados de extinção. E também é um local onde esses animais estão em constante evolução, constante, vamos dizer assim, energia, troca de energia, né? Em constante troca de energia, tá? E esses ecossistemas que existem nas unidades de conservação são primordiais para a vida de outros seres, não só o homem, mas outros, por causa da cadeia alimentar, né? Então, a vida é muito importante, seja ela qual for. Então, é importante que a gente tenha isso na cabeça, tenha isso na memória, que tudo que nós fazemos hoje vai ter repercussão no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Na nossa vida momentânea e na nossa vida futura. Por isso que a proteção do meio ambiente
está dentro da Constituição Federal. Ali fala que o meio ambiente deve ser preservado para as populações futuras. É exatamente isso que está dizendo, para que as populações futuras tenham esses recursos também disponíveis, né? Mas esses recursos tiveram uma origem, né? E a origem está lá na formação do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, o planeta Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos, 4,5, 4,6, tá? É claro que isso tudo é um cálculo estatístico, né? Então, é uma aproximação, tá? E o incrível que essa idade de 4,6 bilhões de anos só foi surgir a população humana ali por volta dos 1,2 milhões de anos atrás. Então, você tem 4,6 bilhões para um planeta, mas apenas o homem está aqui a 1,2 milhões. Milhões, com M. Então, é uma contagem ínfima em relação ao tempo geológico. E, ao longo dessa vida planetária, ao longo desses 1,2 milhões de anos, nós nos espalhamos no planeta Terra e também crescemos em termos de população, chegando a hoje ter 7 bilhões de humanos. Então, somos no planeta Terra 7 bilhões de homens e mulheres que vivem aqui usando os recursos deste planeta. Mas nós não estamos só. Aliás, não estamos sós. Estamos com cerca de 8,7 milhões de espécies que estão estimadas, sendo que 1,3 milhões foram catalogadas. O restante é também um cálculo aproximado do que ainda não foi descoberto. Então, vocês podem ver que muito pouco conhecemos do nosso planeta. Ainda não temos o conhecimento da totalidade deste órgão. Mas o homem já está pesquisando as galáxias, já foi, assim como conhecemos, já fomos à Lua, né? Já fomos a Marte, né? Mesmo que tenha sido só o robozinho. Mas já chegamos a Marte, já estamos explorando o universo, outros planetas. Então, mesmo antes de conhecermos pela totalidade o que temos aqui, nós já estamos saindo daqui, né? E para ter uma outra ideia, só conhecemos estamos mapeando neste momento, já tem alguns anos, que alguns países estão no esforço de mapear o nosso oceano, os nossos oceanos, porque também não conhecemos os nossos oceanos. Então, temos mapeado cerca de 23% da nossa área planetária que está ocupada pelos oceanos. E é uma coisa interessante, porque, apesar de ser chamado de planeta Terra, 74% da área ocupada no planeta é de oceanos, é de água. E nós temos o nome de planeta Terra. Parece uma piada, né? Mas não é, não. Então, apenas 26% são de terra firme. E essa terra firme, no tempo geológico, estava
no início, nos primórdios do planeta Terra, estavam unidas, né, num único continente conhecido como Pangeia. Depois, eles, com o decorrer do tempo geológico, eles foram se segregando até se dividirem em 6 grandes continentes, incluindo aí também a Antártida. E as principais fontes de energia neste nosso planeta são a hidráulica, a fóssil, a solar, a eólica, a nuclear e a de biomassas, entre outros. Então, é importante a gente também saber quais são esses recursos que estão sendo usados pela população humana que vive no planeta Terra para que ele consiga se desenvolver e se perpetuar aqui. Bem, o nosso planeta existe com uma finalidade. Deus criou para que a gente pudesse se desenvolver aqui. Então, a vida aqui no planeta é necessária para que possamos nos aperfeiçoar. Tudo que tem aqui no solo, sai tudo o que o homem precisa para suprir suas necessidades. E o uso dos bens da terra é um direito do homem, mas é consequente da necessidade de viver. Então, ele tem esse recurso, mas ele não é dono desse recurso. Ele se utiliza desse recurso para o seu desenvolvimento. Ele progride, ele pode buscar o seu alimento e pode produzir que essa terra, este solo que ele habita, vai produzir para ele. Então, já podemos pensar aí que tudo que existe no planeta Terra pode suprir a população humana, mesmo que hajam 7 bilhões de pessoas neste orbe. Quando existe a abundância em volta do homem, e ainda assim ele não possui meios de subsistência, é porque há o egoísmo e a falta de entendimento, pois Deus lhe possibilitou de condições e inteligência para prossegui-los, para consegui-los. Mas é imperioso que ele trabalhe para superar os obstáculos para conseguir vencer suas dificuldades. A Terra está ali, né? Ela está ali para que a população, o homem, possa buscar os seus recursos. Mas ela precisa de ser arada, ela precisa de ser plantada, né, para que este recurso possa ser utilizado da forma mais adequada para as necessidades humanas. Tá? Então, a gente pode ver que, num país, vamos supor, né, vamos mostrar o Brasil, né, que é onde nós estamos. Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, bate recordes mundiais todos os anos de produção de grãos, produção de carne e outros alimentos. Ainda assim, a gente pode ver à nossa volta a fome, a miséria. E aí a gente pode entender e a gente pode perceber também à nossa volta que isso está crescendo todos os dias, como mostra aqui uma reportagem do UOL News, onde fome atinge mais de 33 milhões de pessoas no Brasil. Isso
já no ano passado. Então, é meio contraditório a gente ter recursos abundantes aqui no nosso planeta, mas, infelizmente, ainda existe a fome. Mesmo que os atrativos nos gozos terrestres é um meio para a população humana desenvolver a razão, que deve preservar todos os recursos dos excessos. Então, isso, a população humana, o homem, às vezes tem uma visão meio distorcida das reais necessidades que ele precisa e das reais necessidades que o mundo precisa. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que estão alheias à vida de outras pessoas, pessoas como essas que nós acabamos de ver ali, precisam de um mínimo possível de recurso para sobreviver, para se alimentar. E aí vai buscar lá no lixão o seu sustento para saciar a sua fome, né? Então, às vezes, a gente vê os excessos em festas, os excessos em compras de bijuterias ou de joias caríssimas, né? Que são extraídas do solo, do solo da Terra, do solo do planeta Terra. Então, há de se pensar que isso pode sacrificar os seus semelhantes para saciar a sua própria fome, para a sua fome, a sua vontade de ganância em recursos, ou até mesmo de acumular bens. E uma outra questão também que temos que pensar é que quem sacrifica seus semelhantes para saciar a sua própria fome está cometendo um crime de homicídio e de lesa natureza. Porque, às vezes, a gente vê guerras ou mesmo homens que estão pegando recursos de outros que poderiam utilizar, mas acabam matando essas pessoas de fome e acaba prejudicando também a sua projeção reencarnatória, a sua vida futura, e qualquer que seja o tipo de sacrifício que se faça para acabar a própria fome, sacrificando o outro, isso é um crime da ordem divina. Então, é um crime que não é prazeroso a Deus, não é prazeroso aos olhos de Deus. Bem, aqueles que ultrapassam os limites desses gozos, essas pessoas estão punindo a si mesmas, pois estarão, assim, mais perto da morte física e da morte moral. A morte física, porque podemos dizer que os vícios vão prejudicando a própria saúde e com consequências graves para a vida terrestre dela, né? A vida presente dela. E a moral, porque por sérios comprometimentos que essa pessoa vai levar para outras vidas,
para outras situações, para outras viagens reencarnatórias. O homem, por intuição, conhece o limite dessa necessidade, mas, infelizmente, muitos só conhecem pela experiência. O homem tem toda a possibilidade de ter o conhecimento, de ter a intuição de que ele está utilizando mais do que ele pode, mais do que ele deveria. Então, quando isso acontece, ele pode estar indo à beira exatamente, entender, na verdade, ele está indo a entender de que tem um freio natural que ele deve seguir. Mas, ainda assim, outros não conhecem, ou outros tentam burlar essa intuição que vem dentro de si. A gente sabe que, todos nós sabemos no Espiritismo, que Deus está dentro de nós. Então, temos todo o universo, vamos dizer assim, dentro de nós. E aí, a intuição, que vem exatamente dessa ligação com Deus, é que nos faz entender isso. Mas outras pessoas querem burlar essa intuição e parece que pagam dobrado. E as consequências disso são penosas, com graves possibilidades para a sua vida terrena e para a sua vida futura. O planeta Terra, de outra forma, por meio da sua própria organização, com a natureza, pode impor esses limites necessários à população humana, para que essa população freie, para que essa população não exceda os recursos do nosso planeta. Alguns estudos dizem que 2015 foi o ano em que nós ultrapassamos a capacidade de o nosso planeta de dar tudo o que a humanidade precisa em um ano. Então, já estamos superando o que ela pode produzir para nos dar. Nós estamos entrando agora vamos dizer assim, no cheque especial da vida terrena. Então, a gente precisa abrir os olhos, porque os tornados da região sul do Brasil não são à toa, né? O degelo das geleiras dos Andes também tem uma causa, e essa causa tem muitos pesquisadores que afirmam que é a causa humana. Então, precisamos nos inteirar disso e entender que o planeta Terra é um sistema aberto, onde ele constitui a sua própria forma, sua própria energia para o desenvolvimento da vida aqui e para a sua, vamos dizer assim, existência, mas ele também, o planeta recebe interferências e muitas energias que vêm do universo, que vêm do Sol. Então, o planeta Terra não está solto no universo por aí vagando sem um destino. Ele está preso a um Sol, ele está preso a um sistema solar, né? Uma galáxia. Então, o nosso planeta faz parte de um sistema maior.
Então, por isso que o planeta tem esse sistema aberto, porque existem essas trocas. Essas trocas de energia são importantes para a nossa vida aqui. Mas os vícios alteram sua constituição, criando necessidades que não são reais. E essas necessidades são diversas. Essa, às vezes, é uma necessidade de se ter uma pedra preciosa como um bem. Outras, pode ser por exemplo, uma moeda digital que vale milhões e que ali não tem vamos dizer assim, uma razão de benefício para a população humana, né? É mais um investimento próprio que vai acabar acumulando riqueza para alguém. Então, assim, é claro que eu não estou dizendo de maneira genérica. Então, existe casos e casos. Mas, normalmente, quando se tem quando o homem vai buscar seus gozos e vai buscar ter os seus benefícios de primeira ordem, então ele sempre vai querer algo que se satisfaça o próprio ego. Então ele vai querer acumular coisas que, se a gente pensar bem, não vão ajudar muito Você não precisa ser rico. na difusão da riqueza para a população do planeta. E também não vai trazer, por exemplo, o benefício de acabar a fome de alguém. É claro que existem casos, mas normalmente, quando se pensa em acumular riqueza, parte desse fundamento. Aqueles que privam os outros por meio da monopolização dos bens terrenos para usufruir como supérfluo, terão que responder pelo mal que causaram. E aí a gente pode ver também a sana de empresas ou de pessoas. As empresas são feitas por pessoas. Então, de pessoas que querem extrair o máximo de recursos daquele solo, e aí chega um ponto que esses recursos podem acabar, ou também os rejeitos desses recursos que precisam, os recursos são retirados de forma bruta do solo e precisam ser trabalhados, precisam ser depurados para que consigam ter um uso econômico para a sociedade humana. Quando não se tem a atenção, quando se tem o descaso, acontece grandes tragédias, como a gente pôde observar em Brumadinho, como a gente pôde observar em Mariana, que houve perdas humanas, econômicas e ambientais severos, que vão repercutir aí por séculos, talvez, na vida da população humana. E ficou marcas bem fortes nas comunidades que viviam ali. Conservar é a ação e o efeito de preservar, de conservar, que é o estado do que se mantém sem muitos danos.
o termo conservação ele é aplicado também no âmbito da natureza, da alimentação e da biologia, né? Então, o conservar é aquela forma que a gente tem de buscar o máximo que aquele recurso não seja modificado, né? Então, sem que o impacto que ele tenha cause danos severos e que ele não possa ser ou administrado, gerido para perpetuidade. Então, foi o que eu falei lá no início, que a conservação é necessária para que a gente possa ter um futuro de não escassez, um futuro de atenção, de cuidado com o planeta que vivemos. Temo que se a população humana não se atentar para isso, esses recursos vão se exaurir e nós vamos começar a ter guerras severas para a busca de novos recursos, ou até mesmo de terras. Isso já está acontecendo, né, aí todos os dias, já estamos vendo as notícias sobre isso, mas pode ficar ainda mais grave. E a pandemia acabou mostrando um pouquinho do que pode vir a acontecer no futuro. A lei de conservação obriga ao homem a prover as suas necessidades do corpo para ter força e saúde, para que cumpram a lei do trabalho. Esses recursos são suficientes para que ele possa ter energia suficiente para cumprir com as leis do trabalho, que é uma lei divina. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Assim, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização física. Por isso, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece, dada a sua constituição física. Eu quis ressaltar um pouco isso, porque os espíritos dizem que a nossa matéria grosseira necessita ainda desse alimento. É a nossa constituição física. Pode ser que no futuro nossa constituição física seja mais etérea e aí não há a necessidade de ter o consumo da carne animal, né? Então, não podemos fazer com que julgar aquelas pessoas que optam em saciar sua fome pela carne. Devemos ter o bom senso de que os recursos no planeta estão cada vez mais escassos. Os preços das carnes, o preço dos alimentos, de forma geral, de grãos também, o preço dos recursos energéticos que são usados para a energia no planeta Terra estão crescendo, e isso tem consequência também na alimentação da população humana. Então, num momento deste, onde os recursos estão cada vez mais escassos, temos que ter a atenção sobre essa discussão e ter o cuidado para que não coloquemos isso como se seja assim, entre viver sobre a possibilidade de estar cometendo um crime, porque ainda assim a humanidade, com a sua constituição física, necessita desse tipo de alimento. O bem-estar é necessário
desde que não haja excessos e que não seja às custas de outros, ou mesmo prejudiquem as forças físicas ou morais. O prazer de você ir ao cinema, de você festejar, de ir a um teatro, de jogar, de praticar um esporte é saudável. Então, isso pode ser utilizado para que a pessoa tenha um bem-estar. Mas o bem-estar e que denigre as forças físicas e morais de outra pessoa, isso é contra a lei de Deus e contra qualquer coisa que a humanidade possa pensar em valores morais. Diante disso, a privação voluntária só é meritória quando se resiste à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis, onde, retirando de si o que é necessário para aqueles que carecem do bastante. Para que nos privarmos se vamos ser aclamados por pessoas que nos observam, dizendo que nós somos pessoas fortes, que temos uma constituição física que nos permite agir desse jeito, né? Essa privação só seria importante se ele fosse para o bem do outro, né? Daquele que passa fome, daquele que tem recursos escassos. Por isso que devemos pensar sempre se o meu sacrifício vai valer para a vida do outro, né? Isso é uma reflexão que temos todos que realizar em qualquer momento da vida, qualquer momento do dia, né? É permitido ao homem de alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Eu coloquei esses animais para que a gente possa complementar aquilo que eu falei ali atrás, de que a constituição física do nosso planeta e do nosso organismo nos permite se alimentar desses animais e de outros alimentos que não fazem mal à saúde, que não prejudique a saúde humana, pois precisamos ter saúde para continuar a nossa tarefa neste planeta. E aí eu faço uma pergunta para todos, para fechar. Como está a sua pegada ecológica? Você está utilizando demasiadamente os seus recursos, os recursos do nosso planeta Terra? O que você tem feito para que esses recursos que você tem usado possam retornar para o planeta em benefício? E ainda assim, será que eu estou consumindo demais em detrimento de outros que estão necessitados de algum recurso para sobreviverem? Essa é a reflexão que eu deixo aqui neste momento. Juliana, não estou te ouvindo. Infelizmente, não estou te ouvindo. Será que foi o meu áudio que deu ruim? Foi o meu? Ouvindo agora? Ah, sim, agora sim. Eu pensei que... Eu tive que mudar de microfone. Veio um anúncio dizendo que eu tinha que mudar de microfone aqui. Ah, então Mas, tá. Mas é o seguinte, essa é a reflexão que se faz no momento, é a reflexão do momento no planeta, né? É essa. Não tem jeito, todo mundo está pensando isso. Eu estava lendo outro dia
que nunca se falou tanto com as crianças, né, nas escolas, sabe, sobre esse assunto. No entanto, o que a gente vê ainda, aquele homem velho, né? Os homens velhos ainda, naquela ânsia, porque é uma ganância, né? Uma ambição, um absurdo, nisso que você falou, né? De consumir nesse excesso de compras de joias. Outro dia eu assisti um documentário na Netflix sobre a riqueza, né, daquelas pessoas lá na China, como é que eles gastam milhões, entram numa joalheria e gastam, assim, meu Deus, eles não têm a menor consciência do que está acontecendo no mundo, um anel, milhões de dólares, saem dali, uma inconsciência total. E aí a gente vê que esses homens, eu chamo de homens velhos, porque não aguentam, não tem mais condição dessas pessoas sobreviverem mais nesse planeta. E a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia, né? Que outro dia eu assisti uma reportagem também belíssima, dizendo que a floresta amazônica ela vai fornecer o alimento do futuro, que naquela floresta tem alimentos que a gente não conhece, alimentos e alimentos, que nós ainda não utilizamos como alimento, mas que como é um potencial de alimento ali naquela floresta. E como é que nós podemos não cuidar dessa floresta, que é que vai alimentar o mundo, né? Mas eu tenho muita esperança nessa reportagem, que a gente vai buscando a esperança, né? A gente vai buscando a esperança, né, Wellington? Nessa esperança que fala dessa nova geração que está chegando, desses espíritos que vêm para poder dar um choque de ordem e cuidar desse planeta, para que ele possa continuar aí nos abrigando, né? A nós, que de repente nós já nem sei onde é que nós vamos estar, mas nos abrigando. Essa reflexão que você trouxe hoje é a reflexão do momento. Eu acho que todos os países, todos os povos, todas as sociedades se fazem nesse momento. É inadmissível um país como o nosso, com 33 milhões de pessoas com fome. Isso é inadmissível, né? Isso é uma vergonha, realmente não é possível continuar assim. Pessoal, quem gostaria de falar alguma coisa? Ângela? Oi. Não, eu coloquei. Oi, Wellington, tudo bem, querido? Eu coloquei aqui, muito boa a sua apresentação, porque o Wellington ele já fez um trabalho sobre consciência ecológica lá no Ibirajara, que a gente amou, porque ele conhece profundamente esse assunto. E quando a gente pede alguma coisa para o Wellington, ele vai fundo nas pesquisas. Ele traz um material com muito conteúdo. Então, Wellington, a gente fica assim, muito feliz e aprende muito com você. E nós estamos realmente engatinhando nessa questão da sustentabilidade. É algo que a gente precisa, nós espíritas, precisamos nos engajar muito mais, porque a gente precisa pensar. Na casa espírita, nós separamos o lixo reciclável do lixo orgânico. Nós utilizamos copinhos descartáveis que vão demorar não sei quantos milênios para serem destruídos. E essa nossa ação está de acordo com o necessário? Então, eu acho que nós estamos ainda com um discurso muito legal, mas muito distantes da nossa ação dentro da lei de conservação. Então, esse trabalho que você está trazendo é para nós pensarmos no nosso lado prático. Aqui no nosso prédio, há muitos anos que a gente já trabalha com essa questão do lixo, o lixo orgânico e o lixo
descartável, e tem a cooperativa, e as pessoas que vêm aqui buscar jornal. Agora, isso é tão simples se as pessoas se organizarem nos seus prédios, ou se não moram em prédio, no seu quarteirão, enfim, consegue um resultado tão bom e ajuda tanta gente, porque o Brasil, não sei se é verdade, pelo que eu sei, é o país que mais recicla latinhas. E recicla não por consciência, mas por necessidade. É muito triste isso, porque a reciclagem de latinha de cerveja, refrigerante, não é a consciência de reciclar, mas sim as pessoas reciclam porque aquilo converte em dinheiro, e são pessoas que vivem abaixo do nível de pobreza, então precisam disso. Então, eu acho que é isso. A gente não sabe trabalhar ainda com essa questão no lado prático. A nossa sustentabilidade ainda está muito teórica, e nós espíritas não ainda, como é que se diz, absorvemos isso na nossa vida diária na casa espírita. A gente joga, faz o lanche, joga tudo num cesto só. A gente não separa o que é plástico, não separa, não lava antes de jogar fora, aí cria bicho. Tem uma porção de coisas tão simples que podem ser feitas, e também ensinar as crianças. Acho que isso daí é uma questão que merece um outro... Todo esse conteúdo que você trouxe, Wellington, merece um outro encontro para se debater o lado prático disso, entendeu? Porque o trabalho que você trouxe é muito importante, mas a gente precisa transformar isso em ações, né? Então, tudo que você nos trouxe, parabéns, Wellington, como sempre, parabéns. O povo agora precisa digerir isso, né? E ver que projetos a gente pode criar para colocar tudo isso na nossa prática da Casa Espírita. Obrigado, Wellington. Conta comigo que precisar, viu? Eu sei disso. Sustentabilidade com você, ambiental, né? Quem mais gostaria de participar? Augusto? Boa noite, Wellington. Eu fiquei muito feliz em ouvi-lo. A sua consciência é pautada na ciência, né? Isso nos dá uma esperança muito grande. A Ângela nos colocou aquilo que seria também meu posicionamento. A gente tem que trabalhar do nosso quintal, né? O que eu digo, o que eu chamo nosso quintal, são os passos que nós damos fora de casa, e deveríamos entender que tudo aquilo que a gente joga fora do lugar adequado, um dia voltará para nós. A gente tira o lixo de nossa casa, mas não tira do planeta. Na primeira chuvarada, aqueles resíduos mínimos que deveriam estar no lugar certo vão se acumular a muitos outros e retorna ao nosso lar como tragédia, como notícia de jornal, por invigilância e irresponsabilidade. Eu canso quando vou para o consultório, a gente está no carro e tem os meninos vendendo bala, vendendo água, os sucos, né, em garrafas, em pacotes. Eu já vi alguns carros que compram, né, o sinal às vezes demora, porque os meninos vão vender quando o sinal fecha, e eles abrem o frasquinho de plástico, abrem o coisa do chocolate e, assim, jogam no chão. Jogam no chão onde eles estão passando com o carro, como se ali fosse a grande lixeira, né? Então, uma vez eu caminhando, a Ângela falou em centro espírita, saindo do nosso Ibirajara com alguns espíritos, alguns confrades, o casal que estava adiante estava comendo um biscoito, saco de biscoito. E eu atrás, conversando com outro espírita, que eu estava indo para o meu carro. Ele acabou o biscoito e jogou no chão o saco. Eu apressei o meu passo e falei: fulano, você não reparou
mas caiu esse saco de biscoito vazio teu no chão. Ele ficou sem graça, falou, tá, obrigado, tal. Quer dizer, tinha acabado de sair da casa espírita. Então, essa situação, eu cito sempre a querida Eva Patrícia, né? Quando ela disse uma vez que ela acreditará que o mundo está regenerado quando a gente não vê mais uma folhinha de papel jogada fora do lugar certo. Então, a reciclagem aqui no nosso condomínio já é feita mesmo. Nós temos depósitos em todos os cantos para os lixos colocados corretamente. E isso é uma educação, né? Que a gente tem que fazer, uma vigilância, uma cobrança dentro de casa, e, a partir daí, com essa esperança que Jurema falou, um dia nós vamos ver a coisa bem modificada, né? Os nossos mares, os nossos rios, o nosso lar. Quando alguma vez eu falo sobre tabagismo e uma pessoa me diz, mas eu vou para a varanda fumar, eu não fumo dentro de casa. Aí eu falo, quando você volta com as emanações. E você, junto de milhões de fumantes, vocês contaminam o planeta. Vocês prejudicam a atmosfera. Claro, eu não estou aqui julgando, xingando, ofendendo, não. É um tratamento, porque não é sem vergonhice, como se diz. É um vício que precisa ser tratado não só pela saúde individual, como para a saúde do planeta. Porque o mal que faz não é si somente, não. É o conjunto dos que fazem, atingindo multidões. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Cristina? Eu vou agradecer ao Wellington, realmente, muito bom a exposição, inclusive mostrou, né, a situação que está ali em Mariana, Brumadinho, tão triste, a gente vê o solo arrasado e há uma previsão que aquilo continue por um bom tempo, não é verdade? Quer dizer, o planeta Terra não se recupera rapidamente dos danos que o homem comum faz, quer dizer, que, na verdade, o ser humano vai destruindo o planeta e o planeta não consegue se recuperar tão rapidamente, né? Aqui na minha rua, todo dia às 7 horas da manhã, eu moro perto da Mata Atlântica, todo dia às 7 horas da manhã passa um grupo de uns 6 rapazes que eles vão replantar as mudas na Mata Atlântica. Eu só falta aplaudir eles toda vez que eles passam. Eles passam às 7 horas e depois voltam a 1h da tarde, quer dizer, meio expediente deles, né? Trabalhando, plantando mudas. Quer dizer, é um serviço assim de formiguinha, né? Que são só 6 pessoas, e aí quando coloca fogo, por exemplo, ali no Morro dos Macacos, que eu vejo daqui, tudo queimado, morro em 1 minuto, aquele morro inteiro queima. Aí a gente fica pensando, né, que tem aqueles indivíduos que estão plantando aquelas mudinhas, e olha como dá trabalho plantar uma mudinha, né? Eu sei que eu planto, eu sei que é difícil, não é fácil. Então, e esse trabalho de formiguinha precisa de ser disseminado e que realmente todos tenham essa consciência ecológica de cuidar do planeta. Afinal, é a nossa casa, né? É aqui que a gente mora, né? Se a gente sair daqui, para onde nós vamos? Nem para Marte, nem para lugar nenhum. A gente tem que cuidar do que é nosso, é a nossa casa, né? Agora, com relação ao que a Ângela falou, que eu achei interessante, lá na nossa casa espírita, nós compramos no nosso grupinho, quer dizer que isso não é toda a casa espírita, mas no nosso grupo, nós temos canecas, cada caneca com um nome, então toda vez que a gente vai tomar água, ou tomar café, alguma coisa, cada um vai com a sua caneca, lava a caneca, toma o seu café ou toma a sua água e depois lava e põe ali que tem uma bandejinha para colocar as canecas. É claro que isso ainda tem que ter uma campanha para disseminar isso, que muitos falam que não vão lavar a caneca, que não querem ter trabalho. Mas, enfim, é uma consciência que tem que trabalhar para lembrar que aquele copo vai durar 200 anos, a gente vai morrer e o copo está lá, né? Então, é aquilo que esse trabalho que você faz de conscientização é muito importante para despertar as pessoas para a necessidade de cuidar do planeta, né? Muito obrigada. Mais alguém? Eu, Surielma. Fala. Eu fui pegar na minha bolsa o meu copinho
Esse copinho eu carrego sempre comigo. E aí, aonde eu vou beber água, eu tenho o meu copinho, tá? E aí eu não uso o copo descartável. Então, isso daqui, lá no Saara, vendia R$ 5. Dura muito e você economiza muitos descartáveis. É uma sugestão. Obrigada. Ótima sugestão. A gente já aprendeu isso na Comerge, né, Ângela? Agora cada um está levando a sua garrafinha. Na academia, cada um está levando a sua garrafinha. Não tem mais bebedouro, só tem torneira para encher a garrafinha, né? E eu acho que isso vai dar conscientização. Mas eu acho também que vai muito da parte da educação, né? Você conscientizar as crianças, principalmente, né? Educar as crianças para não jogar, porque elas vão ver o nosso exemplo, né? Não jogar papel no chão, pode estar cheio de lixo ali, mas você não vai contribuir para aquele lixo, né? Você tem que ir educando para poder, mais tarde, ele também educar os filhos. Então, isso vai de geração para geração, né? E começa toda uma conscientização desde agora, respeitando o planeta, né? Aqui em casa é lei crucial. Vai escovar o dente? Fecha a torneira, enquanto escova o dente. É aquelas coisas. Vai tomar banho? Não fica muito tempo, é muita água. Então, a gente vai, assim, aos pouquinhos, de gotinha em gotinha, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Para que a gente possa ter esse nosso planeta tão lindo como o Wellington mostrou para a gente, né? Um planeta que a gente teve de presente, porque Deus nos deu esse presente, né? As nossas florestas, os nossos rios, os nossos mares, né? E todo um ambiente, desde o fundo do mar até nas alturas, né? Os pássaros e tal. Então, é de uma beleza muito grande. Só quem perde a gente agredindo o planeta somos nós mesmos, né? Então, obrigado, Wellington. Eu gostei muito do seu estudo e dessa conscientização que você trouxe para nós. Boa noite. Jurema, queria avisar que no sábado que vem é a Thelma que vai trazer o tema Entra e Coopera, sábado, 5h30, no nosso canal. E na segunda-feira é que vem o Rubens. Nós fizemos aí essa semana eu fiz uma lambança e uma troca, mas semana que vem está o Rubens aqui conosco, falando sobre o espiritismo da França ao Brasil. Bom, eu quero agradecer, então, muito ao Wellington ter trazido esse tema que é tão pertinente, né? Tão atual e tão necessário, absolutamente necessário, que a gente, como a Ângela falou, pense no planeta e pense nas nossas ações do dia a dia, né? Da nossa casa também, que é daí onde que tudo começa. Eu queria, então, agradecer muito a presença de todos, convidá-los para sábado. No YouTube também tem várias pessoas, inclusive a Beth, o Marco Juver, e a Marisete Leite, a Elci, Perla Sescone, a Beth Ladislau e a Eleonora Bronzeado. Então, obrigada pela turma toda. Contribuição aqui no YouTube. Obrigada essa turma toda do YouTube. E eu vou pedir, então, a Pedro Paulo para fazer a nossa prece final. Pode ser, Pedro Paulo? Pode ser, sim, Jurema. E agradecer que tem companheiros como nosso irmão Wellington, entendeu? Lutando pela ecologia do planeta, essa conscientização. E tem muitos que trabalham anonimamente nessa área, a gente sabe disso, né? E são verdadeiros missionários. E, como você falou, trabalho de andorinha, trabalho de formiguinha, entendeu? Não importando o resultado, cada um fazendo a sua parte. Nós costumamos, a Cristina sabe, junto com a Darcy,
a gente falava com as nossas irmãs, vão embelezar o planeta, vão varrer em volta da nossa casa, plantar umas florzinhas coloridas, né? Que aí com essa visão a gente vai tendo pensamentos melhores e tudo mais. Então, que o companheiro continue nesse trabalho e que cada um de nós possa vivenciar tudo que nós aprendemos na noite de hoje. Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, a esse Mestre querido, que é o nosso querido Jesus, a Mãe Santíssima, agradecer a presença dos nossos guias e mensageiros da nossa casa, agradecer essa oportunidade, pedir pela continuação do nosso trabalho do SEBER, agradecer a todos os colaboradores e pedir pelos que sofrem, pelos que estão na sarjeta, no leito de dor, como esses irmãozinhos aí, conforme estatístico, 33 milhões de pessoas necessitadas, passando fome, morando nas ruas, sem um amparo, sem um carinho, sem uma estrutura para viver. Que Jesus possa ampará-los e fortalecê-los. E pedimos pelos governantes, por aqueles que são responsáveis também para a tranquilidade da nação, como diz a nossa bandeira, ordem e progresso, que possamos, como eu disse, cada um fazer a sua parte. Muito obrigado, e que o Mestre Jesus possa estar no nosso lar, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Semana. Muito obrigado. Fátima, que eu estou vendo a carinha dela aqui.